Estamos ao vivo, é, ao vivo aqui, né? Boa noite, turma, beleza? Quem tiver aí na live, já manda curtir e compartilha a live aí para mais pessoas. Deixa eu dar uma compartilhada aqui enquanto vai chegando mais gente. Isso, beleza. E aí, o pessoal tá chegando. Então vamos lá então. Compartilha a live aí para mais gente aí, para que mais pessoas aprendam esse assunto. Vamos falar hoje como investir em fundos imobiliários. Tô com minha colinha aqui, tá? Às vezes eu precisar de uma colinha. O que são os fundos imobiliários? Primeiro, fundo imobiliário, para a gente entender bem, vamos imaginar que várias pessoas querem comprar um imóvel. Teve até uma época que existia uma compra coletiva, né, que o pessoal fazia na internet aí também, e dava até um desconto bom, né? Não sei se vocês lembram disso. Não sei hoje como é que funciona, se ainda existe ainda compra coletiva ainda, se o pessoal ainda está fazendo essas compras coletivas. O pessoal fazia antes. Eu já nem lembro mais qual era o site, eu até esqueci, eu já cheguei a fazer compra assim, já nem lembro mais qual site que a gente usava para comprar. Então, imagina que várias pessoas querem comprar alguma coisa, só que é uma coisa muito cara, que uma pessoa só não consegue. Então, essas pessoas se juntam e compram esse bem. Por exemplo, um shopping. É muito grande, né? Um shopping. Boa noite, Leidiane. As pessoas querem comprar um shopping, por exemplo. E o shopping é muito caro, né, para comprar. Então, o que eles fazem? O que acontece? Então, as pessoas se juntam e compram. Cada um junta o dinheiro para poder comprar aquele shopping. Elas se juntam para comprar aquele shopping. Aí o que acontece? Todas essas pessoas passam a ser donos desse shopping. Né? Cada um vai ter uma participação de acordo com o tanto que ele investiu, ele contribuiu para isso. Isso é feito através de uma administração, de um administrador também, né? Óbvio, que normalmente são bancos. Não só bancos, né? Também tem corretoras também.
tem a XP, que é uma corretora, que é uma das maiores corretoras do Brasil, e ela também tem fundos imobiliários também administrados por ela também. Temos também o BTG, que é um banco que também administra outros fundos imobiliários. Então, como é um fundo, então várias pessoas juntam, colocam dinheiro lá com esse banco e ele vai lá e compra ou manda construir, né, o imóvel. Ele pode ser um shopping, pode ser um conjunto de prédios, né, habitacionais, pode ser habitacional, pode ser também laje, chamamos de laje corporativa, né? Um prédio corporativo, um prédio inteiro de empresas para escritório, né? Por exemplo, pode ser também galpões também, como por exemplo o galpão da Globo, da Rede Globo, ou o galpão também das montadoras também. Muitas montadoras também estão onde elas estão localizadas não são delas, né? O imóvel não é delas, o imóvel é alugado. Muitas empresas fazem isso e alugam imóveis e ficam nesses imóveis alugados. Então, quais são os tipos também que nós temos de fundos imobiliários? Temos os de tijolo, que eu falei aqui agora, que são os imóveis físicos. Também temos os fundos de papel, que são contratos dos fundos de tijolo. É como se fosse um fundo dentro de outro fundo. Para poder, por exemplo, nessa compra coletiva de um fundo imobiliário, outras pessoas não compraram, não entraram nessa. Elas fundaram um outro fundo que faz compras, que participa de outros fundos. Isso a gente chamamos de fundos de papel, né? E a pessoa só junta para poder, as pessoas se juntam, né, para poder investir em outros fundos, né, como os fundos para investir nos fundos de papel. Também temos os fundos híbridos também, que aí tem de papel, tem de tijolo, tem tudo isso. Tem fundos também de títulos também. Esses são até indexados também. Tem até tem a renda fixa também junto deles também. Eles investem também em renda fixa. Temos também o de logística também, que é do setor, que é já do fundo de tijolo. Os fundos de logística, eles são são imóveis de logística, como galpões. Tem os de shoppings também, que já é propriamente dito, são os shoppings, né? Aqui em Belo Horizonte temos a rede de shoppings que é o Shopping Boulevard, o Boulevard não, o Shopping Del Rey e o BH Shopping. Esses dois shoppings são do mesmo dono, entre aspas, né? É do mesmo grupo. Eles pertencem ao mesmo grupo. E o Diamond Mall também pertence ao mesmo grupo. O Diamond Mall ele pertencia mais para o Clube Atlético Mineiro, mas ele já foi vendido já. A participação do Clube Atlético Mineiro que foi vendida, né? Porque são várias pessoas que participam disso. Quem tem maior parte, né, no fundo tem maior participação, óbvio, né? Outra coisa também, quais são as vantagens de se investir num fundo imobiliário? Por que eu vou investir num fundo imobiliário ao invés de comprar um imóvel? É o seguinte, o fundo imobiliário ele tem as vantagens que ele tem alta liquidez,
Ou seja, eu posso comprar hoje e vender hoje. O dinheiro vai cair na minha conta 3 dias, se não me engano, até 3 dias depois. É muito rápido em questão de pensando isso em imóvel, né? Até porque se comparar com imóvel físico, a venda às vezes demora até anos. Tem gente que tem imóvel que demoram até uns 2, 3 anos para conseguir vender. Tanto que muita gente até abaixa o preço para conseguir vender rápido. E muita gente até. No caso do aluguel, por exemplo, a pessoa tem gente que aluga e aluga mais barato para conseguir alugar rápido, ao invés de alugar com o preço que está de acordo com o mercado. Até vende aluga abaixo do mercado. Já o fundo imobiliário não. Você paga o preço que está no mercado. Boa noite, Cássia. Você paga o preço que está no mercado. Você compra e vende pelo preço que está no mercado. Esse tipo de investimento ele é feito em bolsa de valores, né? Você faz através do home broker. Depois mostro como é o home broker. Vou deixar vocês ainda curiosos um pouco sobre o home broker. Mas lá na corretora você consegue sim achar esses fundos tranquilamente. Lembra da live que eu fiz sobre investimentos, né? Então você consegue achar lá tranquilo. Boa noite, Davi! Então, com esses fundos, através desses fundos, também tem outra questão também. A outra vantagem, você pode começar com pouco dinheiro. Sim, por, a gente está, você está se expondo ao mercado imobiliário, investindo em imóveis e junto você consegue investir com pouco dinheiro. Diferente quando você vai comprar um imóvel, né? O imóvel, quando você compra um imóvel, você vai precisar de uma grana alta, né? Vamos supor, sei lá, um apartamento aí custa aí por volta de você acha aí apartamentos de 180, 200, 300 mil, dependendo dependendo onde você está comprando esse imóvel, onde que é esse imóvel, está localizado o imóvel, o tamanho do imóvel também, né? Se é 2 quartos, 3 quartos, se ele está também, se for um apartamento, por exemplo, se é cobertura ou não, se tem pilotes ou não, o que que tem, né, junto desse imóvel, que está no imóvel, né? Se esse imóvel tem piscina, se não tem, tem essas variáveis todas. Isso vai aumentando, né, o preço do imóvel, né? Mas para você comprar um imóvel, você precisa de ter os 300 mil. Ah, mas eu posso financiar? Pode financiar. Beleza. Né? Só que você está fazendo uma transação bancária. Você está pegando emprestado com o banco para poder pagar a o banco paga a vista à construtora e você depois vai pagar o banco de forma parcelada. E é assim que funcionaria, né, no caso do imóvel físico. Você precisa de um dinheiro grande, um valor grande. No fundo imobiliário, não. Por incrível que pareça, você precisa de aproximadamente R$ 100 para começar. Tem fundo imobiliário que você consegue. Normalmente você tem fundo imobiliário que custa R$ 10, até menos de R$ 10. Mas normalmente eles pedem que para conseguir fazer o investimento, você invista a partir de R$ 100. Então eu falo que para investir em fundos imobiliários você precisa de pelo menos de R$ 100, mesmo que o fundo custe R$ 10 por cota. Vamos lembrar aqui, o que significa cota? Cota é sua participação nesse fundo. E é um pedacinho, né? Por exemplo, você investiu num fundo imobiliário que investe em shoppings. Você vai ter lá o seu pedacinho do shopping. Vai ter lá por exemplo, um azulejo do shopping. Para ter ideia de quão pequeno custa cada
qual o tamanho de cada cota, né? Mas se você tiver mais cotas, né? Se você tiver muitas cotas, você consegue ter uma parede inteira, ou, ou até ter uma loja inteira. Depende da quantidade de dinheiro que você vai colocar nesse fundo. E você pode colocar. Esse dinheiro tem que ser todo de uma vez? Não, não precisa ser todo de uma vez. Os R$ 100 sim, mas depois você pode investir mais dinheiro, vai colocando mais dinheiro e vai comprando mais cotas e tendo mais participação, aumentando a sua participação nos fundos imobiliários. E outra vantagem do fundo imobiliário, além do preço, né, que eu acabei de falar, você pode ter fundos de até R$ 10, ou até menos de R$ 10. Tem fundos de 90, de 100, de R$ 800. Tem fundos bem mais baratos, né? Tem fundos também de 10 até menos de R$ 10. Um outro é que ele te paga aluguel. É como se tiver, como você vira sócio desse fundo, né? Desse fundo, você vai receber também a participação dos. Você vai receber a participação dos aluguéis que são cobrados, por exemplo, no shopping. Cada loja que está no shopping, ela paga um aluguel pro fundo, né? Pro dono, né, do shopping, né? Que seria, no caso, o fundo. Pagar direto pro administrador, que seria o banco, ou então a corretora, ou quem que seja que for o administrador, a empresa administradora do fundo. Vai pagar para ela e essa administradora que ela vai fazer. Obviamente ela vai cobrar também uma taxa de administração. Todo fundo paga taxa de administração. Mas ela já cobra já direto do aluguel, ela já retira do aluguel. Já tira também o valor dos custos também, né? Por exemplo, um shopping, né? Tem custos também com segurança, com limpeza, então ele já tira todos esses custos e também tem os impostos também. Isso já é retirado, os impostos já é retirado. Isso tudo antes de passar para os cotistas, né? Quem investe em fundo imobiliário passa a ser cotista. Ele antes de passar para o cotista, então ele já tira tudo isso, já tira todos os custos, já tira a taxa de administração, já tira tudo, já tira o imposto de renda e depois passa esses aluguéis para os cotistas, esses aluguéis são passados de forma que a gente chama de dividendos e passa todo mês recebe, pinga um dinheiro todo mês. Quando você fizer um investimento em fundo imobiliário, todo mês vai pingar um dinheirinho lá para você. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Temos fundos que pagam 1,22% ao mês do valor da cota, em cima do valor da cota. Não é uma recomendação, gente, não estou recomendando fundo imobiliário nenhum aqui, mas esse aqui, ele é um dos queridinhos da galera. É o MXRF11. E fundos imobiliários na corretora estão todos eles não têm os nomes lá, os nomes deles são os códigos, eles são todos marcados com códigos. Que no MXRF11 é o Maxi Renda. O nome dele é Maxi Renda, Fundo de Investimento Imobiliário. Ele é um fundo híbrido, então ele tem papéis e outras coisas, né? Não, ele tem só papel, na verdade, e ele tem papel de títulos e papéis de tijolo. Só papel que ele tem. Ele não tem nenhum imóvel físico.
E ele custa, atualmente está custando R$ 10,08 cada cota. Então aí com com R$ 100,80 você consegue comprar 10 cotas desse fundo. Você consegue comprar 10 cotas desse fundo. E tem um dividendo de 1,22% ao mês, que dá 12 centavos por cota. Ah, mas eu investi R$ 100. Então você vai multiplicar isso pela quantidade de cotas que você tem, né? Você investiu R$ 100,08, são 10 cotas. Boa noite, Luiz. Então você tendo 10 cotas, multiplica 12 centavos por 10. Isso vai dar o quê? R$ 1,20. Ah, mas é pouquinho. Você investiu pouquinho, né? Você está investindo um pouquinho no setor imobiliário e já ganhando imediatamente. Assim que você foi lá na corretora e fez colocou o dinheiro lá e comprou o fundo imobiliário, lá, assim que você fez a compra, tem se foi antes da data que eles dividiram o, o, os aluguéis, se for antes da data de distribuição dos aluguéis, que a gente chama de datacom, se foi antes da datacom, se você vai receber imediatamente, não no mesmo dia, você vai receber no mesmo mês, você vai conseguir receber o seu dividendo. Né? Cada fundo imobiliário paga num dia diferente durante o mês. Então, assim, você faz a compra e tem no mesmo mês você consegue, às vezes você consegue sim ter o dividendo já na sua conta. Ou então no próximo mês, se for depois da Datacom, se você já fez o investimento depois da Datacom, então vai ficar para o próximo mês, certo? E a média, o acumulado de dividendos que ele distribuiu durante 3 meses foi 3,37%. E ao acumulado em 6 meses foi 6,54%. Ou seja, esse fundo normalmente distribui 1% ao mês. Teve uma época que até me questionaram que eu fiz um post, eu até lembrei aqui agora, que eu fiz um post sobre uma estratégia de fundo imobiliário e perguntar, mas como assim o fundo imobiliário vai pagar 1% ao mês? Isso não existe e tal. Existe. Tem outros fundos imobiliários que pagam até mais do que 1%. Esse que eu estou falando que já pagou mais, 1,22%. Né? Normalmente, a maioria dos fundos imobiliários pagam menos do que o 1% ao mês, né? Mas tem assim, estão pagando 0,94%, tem uns que são 0,92%, 0,83%, mas tem fundos 0,86%, 0,75%, 0,70%, tem um outro aqui que paga 0,38% ao mês. Tem fundos que pagam pouco, sim. E tem fundos que pagam bem. Tem fundos aqui, como eu falei, MXRF11, paga 1,22%. Tem outro aqui que paga 1,69%. Tem um outro que eu achei aqui, eu estou aqui no computador e só não consigo apresentar a tela. Tem um outro aqui, um outro fundo imobiliário aqui que paga 2,04% ao mês. Isso é muito. É muito. Nem a renda fixa consegue pagar esse valor de 2% ao mês. É muito. Considerando em investimentos, é muito. É um valor alto. E esse fundo aqui, pelo visto, aqui em 6 meses, ele tem acumulado 13,22%. Então, é consistente ainda por cima. Então, dá para ver que esse fundo ele é consistente nesse valor de
nesse percentual de 2,04% ao mês, em cima do valor que você paga, que você investiu, né, do valor da cota. Inclusive, eu estou olhando aqui, esse fundo ele é barato também, viu? Ele está custando R$13,50. Olha que bacana. Comprar um fundo por R$13,50. R$13,50. Isso mesmo. R$13,50. Você ser dono de um imóvel pagando R$13,50. É muito pouco para você conseguir ter acesso e já tem um retorno. Se você já investe mais dinheiro, compre mais cotas, beleza, melhor ainda. Seu dividendo vai aumentar, porque esse valor de dividendo, esse percentual de dividendo é por cota. Se você tem, sei lá, 1.000 cotas, vai ser 2,04% de 1.000 cotas. Bom, quais são os riscos de investimentos dos fundos imobiliários? Você falou muito bem, o Felipe. Até já está aqui na minha pauta também. Bom, no caso do shopping, que risco que o shopping corre? Corre o risco do shopping quebrar? Sim. Corre o risco do shopping quebrar? Sim, mas é o último caso, né? O risco que você vai ter no shopping é o risco que a gente chama de vacância. Não só do shopping, né? Dos fundos imobiliários em geral. O risco que você vai ter é de vacância. O que é vacância? É a quantidade no caso do shopping, de lojas alugadas naquele shopping. Se você tem muitas lojas alugadas, beleza, você não tem vaga, você não tem mais vaga para aceitar novas empresas, novas pessoas para poder alugar desse seu imóvel. Então você vai ter sempre pessoas pagando aluguel para você, né? Investindo em fundo imobiliário de shopping, por exemplo, sempre vai ter pessoas pagando aluguéis. Sempre vai ter. Tanto que esse risco ele é até um pouco diluído no caso dos shoppings, porque são pouquíssimas lojas que ficam vagas, né? A maioria dos shoppings estão sempre cheios. Nenhuma loja ou outra tá sem. Não, muitos fundos imobiliários têm muitos outros imóveis, então vão ter, às vezes a vacância vai estar diluída, né? Ou concentrada. Se ele tiver poucos imóveis, a vacância vai ser concentrada, né? Por exemplo, se tiver um fundo que só investe em um imóvel, se esse imóvel ele não estiver alugado, aí sim, esse é o risco o risco vai ser de não receber dividendo. Você não vai receber dividendo. Tem também outro risco, que é a oscilação também do preço. Mas normalmente as pessoas que investem em fundos imobiliários não estão olhando o preço e nem ganhar dinheiro em cima de valorização. Você pode ganhar dinheiro em cima da valorização dos fundos imobiliários. Você pode comprar um fundo imobiliário por R$8 hoje e, por exemplo, mês que vem ele custa R$9. Você ganhou R$1, certo? Mas aí se esse fundo desvalorizar para R$7, você perdeu R$1. Esse é o seu risco. Normalmente. Tem outros riscos envolvidos, mas aí que tem riscos particulares de cada fundo. Aí tem que ler a folha de risco de cada fundo. Eu recomendo que leia, pegue a folha de risco. Onde você vai achar isso? Bom, tem um site que é especialista em fundos imobiliários,
e ele ranqueia os melhores fundos, e é gratuito, você não paga por isso. Ele ranqueia para você já quais são os melhores fundos, quanto está pagando de dividendo esse fundo, qual tipo, né, qual o setor dele, quanto custa, qual a liquidez também desse fundo também. Tem fundos que têm boa liquidez, outros nem tanta, mas mesmo assim já tem liquidez maior do que um imóvel fixo, um imóvel físico. Ele também te dá também o valor da cota, o dividendo também que vai ser pago e o histórico também de dividendos também. E também lá você consegue toda a documentação também desse fundo. Quem está administrando, quanto que esse administrador tá cobrando de taxa de administração. Tem alguns fundos que não são muito bons porque o administrador cobra uma taxa alta e às vezes normalmente eles cobram a taxa de administração do fundo, eles cobram depois de entregar o dividendo também. Mas normalmente é uma vez no ano que eles cobram. Mas alguns cobram uma taxa bem alta, alguns cobram uma taxa baixinha, pequenininha, outros cobram taxas mais altas. Isso também é um risco também, que esse não é o risco, esse é uma questão que você deve olhar também na hora de fazer o investimento. Tem lá a folha também de risco. Leia essa folha toda, não é pequena, mas leia, que tá tudo descrito lá, de tudo que acontece no fundo. A variação do fundo considera o mesmo da bolsa, situação política do momento e outros. Felipe, ele varia, sim, como igual na bolsa. Tem os gráficos também, igual na bolsa, mas a variação de um fundo imobiliário não é igual de uma ação. A ação varia muito mais do que de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, a, a, a volatilidade que a gente chama, né, que é a variação do preço, a volatilidade do fundo imobiliário, ela é pequena, ela não é grande. Até porque as pessoas, quando compram fundo imobiliário, elas não estão importando com a valorização. Então, elas não fazem day trade em fundo imobiliário. Então, as pessoas compram e não vendem, só compra. As pessoas só vão comprando o fundo, só vai comprando, só vai comprando. O fundo vai valorizar, o fundo pode ser que desvalorize por causa, às vezes, do administrador, né? Que o administrador não está legal e os investidores não estão gostando desse administrador, e pode sim desvalorizar. Pode acontecer também na questão política. Por exemplo, quando nessa pandemia aconteceu algo foi que não é corriqueiro, mas não é tão como eu posso falar aqui, fora do comum de acontecer. Mas não é muito corriqueiro também, né? Sempre, todo dia que acontece, não. Aconteceu na pandemia que a renda fixa, ela começou a pagar pouco. Então o que aconteceu? As pessoas correram e foram comprar ações e fundos imobiliários. Beleza. Aí o que aconteceu? A inflação veio, né? A inflação veio e a renda fixa, para poder combater a inflação, que é uma das medidas dos governos, né? Para combater a inflação é aumentar a taxa Selic. Aumenta a taxa Selic e aí os investimentos de renda fixa são regidos por essa taxa, então eles valorizam mais. Isso faz com que muitos investidores vendam suas cotas e vão investir na renda fixa.
Fundo imobiliário é renda variável, porque varia. Não, a gente não sabe exatamente quanto vai ganhar com isso. Só um minuto, só beber uma água aqui. A gente não sabe quanto a gente vai ganhar, porque também o preço varia. O preço da ação, da cota varia, e também dos dividendos também variam. Não é todos os meses que vai pagar, né? Não tem um que esse que eu deixa eu ver aqui um fundo aqui. Que ó, tem esse aqui, ó, o KN. Ó, esse aqui também que é bem famoso. KNRI 11. Não é todo mês que ele vai pagar 0,67% por mês. Tem mês que vai pagar mais, tem mês que vai pagar menos. Isso varia de acordo com a vacância também. E também se ele tem indexação, por exemplo, com a renda fixa também. E se a renda fixa muda, ele também muda também. Os dividendos do fundo pode também variar também. Aí nessa questão política, né? Se a renda fixa muda, influencia o fundo imobiliário. A política influencia mais nas ações do que nos fundos imobiliários. Porque o imóvel ele varia muito pouco na variação do preço. E normalmente tende a crescer, tende a sempre valorizar. Né? Você vai olhar todos os imóveis tendem a crescer, até seguindo um outro índice de inflação, que é o IGPM. Né? Esse ano, não lembro bem, acho que estava 22%, chegou a fechar 22%, o IGPM. Então os imóveis valorizaram 22%. Os aluguéis, por exemplo, valorizaram 22%. E se os aluguéis também variam, os fundos imobiliários também ganham com a variação do aluguel. Então é um jeito de, na minha opinião, os fundos imobiliários é um ativo também para a proteção da carteira de investimentos, que também te protege da inflação. Como a inflação aumenta, os aluguéis aumentam, o fundo imobiliário vai também receber, ele recebe aluguéis. Então, o aluguel aumenta, ele recebe um aluguel mais caro e paga melhor para os cotistas, paga um fundo imobiliário melhor para os cotistas. Paga o dividendo, né, melhor para os cotistas. Em comparação com o imóvel físico, além do preço, né? Tem o preço que é muito baixo. Também tem a liquidez, que no imóvel físico você demora muito tempo para conseguir alugar ou vender. E você não paga, no fundo imobiliário você não paga imposto de renda. Já no imóvel físico você paga sim. Você tem que pagar o imposto de renda. Nas duas situações você tem que declarar o imposto de renda, você declara. Na declaração de imposto de renda você não paga para fazer isso. Né? Mas se caso você tem que fazer declaração de imposto de renda. Se não, deixa para lá. Mas se você tem um imóvel e aluga esse imóvel, você paga imposto de renda porque você está ganhando em cima de um imóvel. Aí você tem que pagar imposto de renda, porque você está ganhando renda por isso. Já no fundo imobiliário, não, porque o imposto de renda ele já é descontado antes de fazer a divisão dos dividendos. Então ele já é descontado. Aí então ele já, olha, o fundo é tanto por cota, então é tantos por cento da cota já é para os dividendos, já é para o imposto de renda, né? E vamos tirar aqui do que a gente recebeu, daí o tanto por cento do valor da cota,
Então a gente pega, faz a conta lá. Eu não sei exatamente agora, principalmente de cabeça, não vou saber de falar como que eles fazem essa conta, mas eles fazem, vão tirar, já tira o imposto de renda já do valor que seria do dividendo já. E aí sim que eles falam qual o percentual de dividendo que vai ser pago para os cotistas. Eles fazem assembleia, todos os meses fazem assembleia para isso. Até mandam as cartas, um e-mail para todos os cotistas, né, para participação da assembleia, né, porque como você é dono, passa a ser dono, você também tem opinião também. Não dá para ficar sair mandando e desmandando também, né, porque você não tem. Normalmente as pessoas, pelo menos o público que eu estou falando aqui, não tem uma grana tão alta para poder, né, ser a maior parte do fundo, né? E até porque também o fundo ele é administrado por um administrador, por uma outra empresa, né? Como um banco, é administrado por um banco. Então, quem manda na verdade no fundo é o banco. Então, acaba que ele consulta os cotistas para ajudar nas decisões. Isso, eu estava falando do imposto de renda, então não tem imposto de renda para fundo imobiliário. Tem mais outras coisas para falar sobre isso também? Tem muita coisa. Eu não posso fazer indicação, então não vou fazer indicação de qual fundo imobiliário comprar aqui, até porque é proibido pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários, né? Eu sou educador financeiro, não sou habilitado para fazer indicação. Quem faz indicação é um analista de investimentos, ele que pode fazer a indicação. Ele é certificado para isso. Mas no meu caso, como educador financeiro, oriento a separar um valor para comprar fundos imobiliários. E você decide. Te ensino a como selecionar um fundo imobiliário e assim você decide qual fundo imobiliário comprar. Inclusive, essa live hoje é só para ensinar como, né, que existe, quais são os riscos, o que é o fundo imobiliário, né? É só uma introdução ao fundo imobiliário. Ainda não vai dar, tem muita mais coisa ainda, né? Como decidir qual fundo imobiliário é melhor do que o outro, se é baseado no dividendo, se é no preço, se é na liquidez. Tem mais outras coisas também, se é preço sobre variação do patrimônio, sobre o valor patrimonial, né, que a gente chama de P sobre VP. Tem várias outras contas também que a gente tem que fazer também. Aliás, já vem pronta já. Esse site, Funds Explorer, vou escrever aqui. Vou escrever aqui o nome do site para que você pesquise nele. É Funds Explorer. .com.br. Eu tô com ele aberto aqui, né? Bom, esse é o site. Funds com o mesmo, né? Funds. Parece até estranho, né? Mas esse é o site, é assim que eles se denominam, né? Então, esse site, então nele, depois eu faço um videozinho mostrando esse site. E ele mostra, então, os fundos imobiliários, todos os fundos imobiliários que existem. Ele ranqueia todos eles, isso na Bolsa de Valores do Brasil. Nos Estados Unidos tem outra situação. Lá não chama fundo imobiliário, lá chama REITs, também é do setor imobiliário também, inclusive a gente também, nós brasileiros também temos acesso aos REITs também, podemos também investir em REITs, que são os fundos imobiliários norte-americanos. Por hoje é só então, hoje a live foi curtinha, a minha ideia aqui foi
só apresentar os fundos imobiliários para vocês, que é possível, quanto que dá para investir, né? Lembrando, outra coisa que eu lembrei aqui agora. Muita gente usa os fundos imobiliários também na estratégia para independência financeira. Sim, por quê? Ele já separa na organização financeira que ele fez o dinheiro que era para investimento, que é, por exemplo, a aposentadoria, para ele se aposentar. Ele pega esse dinheiro, compra tudo em fundo imobiliário, por exemplo. Ele vai lá e compra em fundo imobiliário. Né? Na diversificação, né? O ideal é diversificar. Ele pega uma parte desse dinheiro e põe para fundo imobiliário. Comprou um fundo imobiliário. No próximo mês, ele vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o mesmo dinheiro e colocar lá. Só que ele recebeu um dividendo. O que ele vai fazer? Vai pegar o dividendo e juntar com o dinheiro que era para o aporte, né, que a gente chama de aporte, para fazer um novo investimento às vezes nesse mesmo fundo ou outros fundos. E ele pega e aporta de novo esse dividendo. No próximo mês vai fazendo a mesma coisa, e isso vira um ciclo. Ele vai fazendo isso virar um ciclo que a gente chama de juros compostos. Né? Pega o juro, reinveste o juro. Pega o juro, reinveste o juro. E o juro só vai aumentando. Né? O bolo também dos investimentos vão crescendo. E os dividendos vão crescendo junto. Né? Porque você vai ter mais participação, mais cotas, então mais dividendos você vai recebendo. Daí você vai tendo, até tem gente que chega no ponto que consegue viver só de fundos imobiliários. Não só de fundos imobiliários, né? Consegue uma renda, né, com fundos imobiliários para pagar todas as suas contas. Tem um cara que, na internet que ele tem uma estratégia só de fundos imobiliários, né, que ele usa para independência financeira só com fundos imobiliários. Mas no normal é a gente diversificar, tem vários outros investimentos, tem investimentos para cada objetivo, né? E os fundos imobiliários é um deles, né? Um desses tipos de investimentos que são, na minha opinião, um dos melhores investimentos que tem. Eu gosto muito de fundo imobiliário. Muita gente gosta também, são os queridinhos entre os investidores e eles ajudam a gente muito para essas coisas. Na nossa trajetória dos investimentos. Então, ok. Obrigado. Boa noite para vocês. Hoje a live foi um pouco mais curta, não deu 1 hora certinho. Mas semana que vem a gente faz outra live. Acredito que eu vou ver se eu consigo trazer uma participação especial na próxima live e consigo falar mais assuntos sobre até fundos imobiliários. Depois a gente pode trazer mais. Tá ok? Muito obrigado, boa noite para vocês e até mais. Até a próxima live.